O currículo dele é um dos mais invejáveis. Ele é coordenador do programa de pós-graduação em História da Unicentro. Ele é doutor em História, precisa sim. Pós-doutor pelo programa de pós-graduados em Ciências Sociais da PUC de São Paulo. Ele é professor do Departamento de História da Unicentro do Paraná, campus de Irati, e ele faz parte do programa de pós-graduação em História no Unicentro Paraná. Então, é uma pessoa que ele continua se aperfeiçoando, né? E não deixa de atender o nosso pedido quando nós precisamos que ele conte um pouco da história. Então, nós vamos em primeiro momento, ouvir o professor Anselmo Schorner, tá? Muito obrigada. Bom dia a todas e a todos. É um prazer voltar a Jaraguá do Sul nessa condição, quase 23 anos depois da criação do sindicato. Na época, Sindicato dos Servidores de Jaraguá do Sul. A expressão e regiões foi acrescentada posteriormente, exatamente nas lutas que o sindicato teve para incorporar servidores de outros municípios. Massaranduba, Xereder, Corupá, Guaramirim. Tem mais algum? É isso, né? E Guaramirim. Então, eu, na verdade, estava pensando o que eu ia conversar aqui com vocês. E tinha uma série de situações que poderiam ser colocadas, mas nesse momento que nos aproximamos aí daquelas datas, daqueles marcos significativos, pensei, então, isso não é novidade, isso já está, inclusive, no site de vocês. É a construção de um texto que eu e o Sérgio tínhamos feito alguns anos atrás, por conta, se eu não me engano, dos 10 ou 15 anos. E para contar um pouco, então, o que eu achei que era para mim estar aqui 8h30, na verdade, já era para estar falando. E não vi a apresentação, então eu não sei tudo o que aconteceu ali. Mas a minha ideia é contar um pouco aqui do que foram aqueles momentos. O Luiz apresentou algumas questões ontem das lutas mais recentes, né? E, portanto, eu escolho aqui nesse momento falar um pouco para vocês daquilo que foi o conjunto de situações que nos levou não só à criação do sindicato naquele momento, mas depois a ampliação dele para a região. E alguns dos elementos que, para mim, são significativos do ponto de vista daquilo que permanece enquanto princípio desse sindicato ao longo desses quase 24 anos. E alguns são bastante caros para nós, e se observa que, naquele momento, 1991, eles foram colocados nas atas, nos documentos, e se observa que, em grande medida, eles permanecem. E isso é bastante significativo, porque, apesar das várias situações que esse sindicato e o movimento sindical passou, esses elementos permaneceram, né? E depois eu volto a conversar um pouco sobre isso. Então, basicamente, os três elementos que nortearam a criação do Sindicato dos Servidores de Jaraguá, oficialmente, né, a data aqui tomada como 26 de outubro de 1991, estavam pautadas, então, em algumas reuniões que nós vimos fazendo anteriormente já, e baseada em três elementos, três desses que se transformam em princípios ao longo do tempo, né, e que se mantêm para a categoria. Naquele momento era
uma situação que se colocava a luta dos trabalhadores do Estado, e aí é que é interessante colocar, né, que parte significativa daquelas pessoas que começaram as reuniões para organizar e criar o Sindicato dos Servidores, vinham já de uma trajetória anterior, basicamente ligadas ao Sinti, né? E o que se colocava, então, aqui para nós, do ponto de vista da prefeitura? As questões relacionadas ao autoritarismo das administrações, condições de trabalho extremamente aviltantes em alguns setores. Ontem até estava conversando com o Lúcio, né? Quem lembra da oficina, por exemplo, né? Que é onde é a Praça Ângelo Piazeira, se a memória não me engana. Onde a praça ali era a antiga oficina, o parque de máquinas e tal, umas condições extremamente precárias de alimentação, segurança, enfim, uma série de situações que a gente convivia naquele momento. E as questões relacionadas, obviamente, aos salários, né? Então, se nós formos considerar as datas, obviamente, né, a grande data, ou a mais significativa, é o dia 26 de outubro. Mas as reuniões anteriores, elas são extremamente significativas para a gente entender como que isso aconteceu. Então, naquele cenário, algumas pessoas começam a discutir também para o âmbito municipal a criação de um sindicato. Então, nós fizemos algumas reuniões, não sei se foram todas nomeadas ali no vídeo anterior. Naquele momento, essas duas reuniões foram feitas no Sindicato da Construção do Imobiliário. Foram duas reuniões realizadas em agosto e setembro, e da qual participaram, eu vou nomear essas pessoas aqui, porque eu acho que são as pessoas que estiveram naquele momento. Posso nomear outras e esquecer outras depois, e me perdoem por isso. Nessas reuniões, eu estive presente, nas 4 reuniões. O Luiz esteve presente nas 4 reuniões, o Estélio esteve presente, a Eliane Stephanie esteve presente e a professora Mayra Miranda esteve presente nessas 4 reuniões. Foram 4 reuniões, 2 das quais com esses servidores e 2 com a incorporação de novos servidores, que foi o Cláudio Schelrost e o Cláudio Maier. Essas 2 reuniões já em outubro. Então, e foi nessa reunião, então, que se definiu pela Assembleia do dia 26 de outubro de 1991, e que a ideia que seria levada para a Assembleia fosse uma ideia de que nós tivéssemos um sindicato de professores ou um sindicato de servidores. Não que o professor não fosse, mas a ideia seria um sindicato apenas de professores. E aí, na Assembleia do dia 26, da qual participaram 43 pessoas, definiu-se, então, pela criação de um sindicato de servidores públicos. Já com a participação dessas pessoas e depois com mais, no total, então, naquele momento, 43 pessoas. Eu estava vendo a ata original, das quais nem todo mundo assinou a ata, teve alguns que, não sei o que aconteceu, que não assinaram aquela ata. Naquele momento também foram distribuídas as primeiras fichas de filiação, foram assinadas algumas fichas lá. Eu tentei recuperar essas fichas e não consegui, mas eu lembro que a ficha 001 foi assinada pelo Zé da Galera, a ficha 002 pelo Luiz e a 003 por mim. E logo depois, então, se eu não me engano, o Antônio Wilson, professor de História, assinou a ficha 004. E aí, então, a Divina teve presente, a Josiane, e daí, então, as fichas continuaram
a serem constantemente assinadas. Naquele momento, então, a nossa participação se deu do ponto de vista também, não só da tentativa de organização nas escolas. Naquele momento, nós trabalhávamos na escola Jonas Alves de Souza, mas assumindo uma outra função naquele momento, que foi de organizar a primeira diretoria. Então, nós assumimos naquele momento aquela tarefa, não só de encaminhar as eleições, mas de tentar organizar também o funcionamento do sindicato. O que foi feito com a ajuda, então, na vice-direção do professor Francisco José Ramos, conhecido de todos aí como Chicão. E que hoje parece que o filho dele é diretor do sindicato, né? Também continua aí, fiquei sabendo ontem que o Chicão dá aula na Jonas Alves de Souza, que, portanto, continua ainda trabalhando e tal. E as eleições foram realizadas, então, em 1992. Em maio de 1992, elas foram realizadas e composta, então, de 30 servidores, né? Uma chapa, então, com 30 servidores. Quando nós podemos nomear alguns, além daqueles que foram já citados anteriormente, o próprio Zé da Galera, a Eliane, que já esteve presente, a Mayra, começou a fazer parte da diretoria naquele momento, e até, se não me engano, a sua morte, o Mário, né, Mário Sting, a Terezinha Jochen, não sei se é assim que pronuncia, mas esteve ontem à noite aí, está lá atrás, também esteve conosco desde aquele momento, o professor Lúcio, o Sebastião Redivo, o próprio Chicão, a Angelita também, que já vinha de uma trajetória conosco também na direção do Cinti, e o Renato Stefani. E a partir daí, então, uma série de outras pessoas foram sendo, nas diretorias seguintes, sendo incorporados, o caso da Ney, por exemplo, e outros que não vou lembrar de todos aqui. O Zé da Galera já estava na primeira aqui, né? E continua, né? Continua. A diferença é que o Zé, por exemplo, ele não participou das reuniões no sindicato do mobiliário. Mas o Zé participou das reuniões embaixo do pé de limão, por exemplo, né? Lá na rua Leno Nicolucci, 36, onde, além das reuniões, isso pouca gente sabe, que além das reuniões ditas oficiais que a gente realizava no sindicato da construção imobiliária, cedida gentilmente naquele momento pelo Ingo Kaiser, e depois pelo Riolando, né? Pelo Riolando. Nós fazíamos quase toda semana um conjunto de reuniões na casa onde a gente morava, na rua Leno Nicolucci, e do qual participavam, então, diversas pessoas aqui já nomeadas. O Lúcio participou de várias dessas reuniões. Nós tínhamos um pé de limão e nós assávamos carne, tomávamos cerveja, o limão já estava fácil aí para fazer caipira e tal. E foram uma série de reuniões, então, onde a gente construiu um pouco dessa história também. Do ponto de vista da organização mesmo, algumas das primeiras situações, além dessas mais técnicas, por exemplo, registrar o estatuto e tal, foram as lutas diárias no sentido de mudar um pouco ou muito a visão que se tinha em relação ao sindicato naquele momento, que eram então vistos pelos trabalhadores, em grande medida, sejam servidores ou não, como, abre aspas, né, expressões que a gente foi utilizando, mas muito mais foi ouvindo ao longo dessa trajetória toda, naquele momento pelo menos, né? Lugar de baderna, greve, brigas e confusões. O que a gente tentou, então, naquele momento, foi tirar um pouco
essa ideia, né, de que não era esse a ideia de sindicato que a gente tinha. A partir das filiações e de outras situações e de apoio de outros sindicatos, como já foi nomeado ontem aqui pelo Silvino, a gente consegue, então, alugar uma sala no próprio sindicato do mobiliário. Contratamos, então, um funcionário logo depois, que foi o Lorival. Compramos um telefone. Lembro até hoje, a gente comprou uma máquina de datilografia naquela época. E que deve estar lá ainda, né? Logo depois a gente adquiriu um carro também e outros equipamentos para o funcionamento, então, né? E o apoio desses outros sindicatos também foi sempre bastante significativo. A edição dos jornais, naquele momento, eram feitas pelo Antônio Hélio. E quem cedia grande parte do material, além do tempo dele, era o Sindicato dos Metalúrgicos. O Silvino já se reportou aqui. Então, a gente teve aí uma série de apoios ao longo desse tempo todo, né, que foram extremamente significativos para a gente. Do ponto de vista daquilo que acontecia no dia a dia, depois dessas organizações todas e depois dessas diretorias sendo constantemente organizadas e pensadas, nós começamos a trabalhar, então, no sentido de algumas pautas, né, daquilo que era, então, efetivamente, o que era essa ideia, então, do sindicato. Uma delas, conforme a gente já tinha dito anteriormente aqui, a própria organização da categoria, que para nós era extremamente significativa. A gente tinha uma organização, mesmo que mínima, em praticamente todos os locais de trabalho. Em algum momento, que eu não lembro qual aqui, nós tínhamos representantes de praticamente todas as escolas e locais de trabalho. E isso permitia, então, a mobilização desses trabalhadores. E aí, então, se colocou, do ponto de vista dessa categoria, uma série de situações que nós tínhamos que enfrentar de acordo com essas administrações. Então, por exemplo, assegurar a reintegração de servidores que tinham sido, naquele momento, demitidos, lutar pelo pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade, evitar a demissão de aposentados pela prefeitura. Naquela época, a gente fazia reuniões às 4 horas da madrugada para conversar com eles, porque eles começavam, alguns deles, trabalharem antes na oficina e tal. Aí a outra que já foi citada aqui, a integração dos trabalhadores no serviço público de toda da região, né? A luta que se traduziu em 2 momentos, né, ou 3, se vocês preferirem. A criação da Intersindical, então, trabalhando já com os outros sindicatos, a farmácia dos sindicatos e o Centro de Direitos Humanos, né? E a UJAN, que estava aqui, que eu não lembrava. Então, mas a farmácia do sindicato eu tinha colocado aqui. A partir de uma série de cursos também, a formação política da categoria, né? A gente realizou vários cursos. Não sei em que situação que ficou, mas nós organizamos também a biblioteca dos sindicatos, né? Isso foi também bastante significativo. E uma série de outras discussões que foram feitas, então. As outras discussões, essas do ponto de vista mais local. Do ponto de vista nacional, a participação dos servidores, né? Por exemplo, em atos aqui, ou mesmo em Brasília, ou em Florianópolis, do Fora Collor, por exemplo, discussões a respeito do combate ao liberalismo naquele momento, a participação dos servidores e com outros sindicatos nas eleições municipais e nacionais, manifestação, por exemplo, naquele momento, contra e pela punição, né, em relação ao massacre dos trabalhadores em Eldorado do Carajás, de 17 de maio de 1996, as discussões em torno, entre aspas, das comemorações ao Dia do Trabalho,
né? Estávamos sempre presentes também nesses momentos. Participamos também da marcha dos 100 mil em Brasília, enfim, foram uma série de situações aí que nós fomos participando e fomos vivenciando. E nessas participações, né, e nesses momentos de vivência do sindicato, é que essa categoria também foi sendo construída. Em alguns momentos significativos para os servidores, não tanto para as administrações, e aí é um pouco na contramão daquilo que a gente diz, mas depende da visão, obviamente, né? Por exemplo, um grande momento, né, de participação dos servidores, e aí eu acho que um dos prefeitos, podemos tomar aqui nesse momento histórico, né? Eu acho que um dos prefeitos que mais sofreu na nossa mão, acho que foi o Vázel, né? Ele deve estar... Fiquei sabendo recentemente que ele faleceu, é verdade? Deve estar, mas fiquei sabendo disso faz pouco tempo. Deve estar se revirando até hoje, quando escuta falar no SINCEP, principalmente no Zé da Galera. Mas esse grande momento começou com os servidores, que foi o apitaço, e depois todo mundo na cidade entendia que quando o prefeito ia fazer algum pronunciamento, alguma fala, alguma coisa, tinha o direito de apitar. Então ele já não saía mais de casa, coitado, porque todo mundo o povo já estava com a apitina, onde passava o Durval Vaz, o povo estava apitando. A gente conseguiu, então, uma série de situações, né, nessas direções. O apitaço foi um desse momento, né, exatamente contra, foi uma reação dos servidores ao autoritarismo dos chefes que eles colocavam, a não aceitação do sindicato, né? Então o sindicato responde de alguma maneira, e essas maneiras, e entre essas maneiras o apitaço foi uma delas. Também inauguramos naquele momento, e foi bastante significativo, porque o prefeito se encontrava pescando no Pantanal, e eu lembro que a gente comprou um monte de vara de pescar e tal, e fez uma passeata. E a palavra de ordem na rua era servidor lutando e o prefeito pescando. A gente saiu lá do sindicato e foi inaugurar, então, a chamada praça, naquele momento, recebeu o nome de Praça da Fome. Isso foi, para quem gosta de datas, isso foi no dia 9 de junho, né, de 1993, se eu não me engano, exatamente. Também naquele mesmo ano nós fizemos um dia de paralisação, né, acho que foi o primeiro dia de paralisação dos servidores, e conseguimos naquele dia uma série de situações que foi um dia, ao contrário do dia de hoje, que reuniu uma série de servidores também, naquele dia era um dia de paralisação, né? Hoje não se caracteriza como um dia de paralisação, né? Um congresso do sindicato, mas aquele dia a gente conseguiu parar uma série de escolas, de setores, para discutir, então, as questões relacionadas ao sindicato. Estão me avisando que falta 5 minutos aqui. Então, o outro passo que a gente deu bastante significativo foram as ampliações, então, né, para as categorias de outras cidades. Isso foi na meados da década de 90, 1995 em diante. Corupá foi o primeiro, né, depois Xereder, Massaranduba e depois Guaramirim. E aí que eu queria falar, então, daquele princípio, né, ou de um daqueles princípios que a gente citou antes, que era uma discussão que a gente fazia, de que as diretorias do sindicato deveriam ser sempre alternadas, os presidentes que ocupassem, ou as pessoas que ocupassem a diretoria do sindicato não deveriam ser os mesmos, né? Isso foi feito, então, já na segundo mandato, né?
com o momento que assume, então, em fevereiro de 1995, o professor Estélio assume a diretoria do sindicato, já naquela situação, então, de que as pessoas não ocupassem ad eternum as diretorias do sindicato. Bem, para algumas coisas aqui, então, ainda, né, nesses minutos que me restam, que para mostrar um pouco essas situações, eu acho que é importante registrar a grande invasão que a gente fez no dia 12 de setembro de 1993, 94, não estou bem lembrado da data aqui, na Câmara de Vereadores, na luta, então, foi uma campanha de mobilização e de lá participaram vários diretores sindicais e cerca de 200 servidores contra um projeto de uma mudança, eu não lembro bem a situação, mas era uma mudança de estatutário para a CLT. Parece que alguns servidores iriam, naquele projeto, serem prejudicados, na ordem aí de 14%. A gente fez uma campanha anterior de mobilização, ligando para praticamente todos os vereadores, e não conseguimos nenhum tipo de apoio naquele momento, e decidimos, então, que no dia da votação a gente ocuparia a Câmara de Vereadores. De fato, a eleição me parece que não aconteceu naquele dia, porque os vereadores saíram, muito semelhante ao que saíram os deputados do Paraná, dia 12 de fevereiro desse ano, dentro do Camburão. Quem esteve lá lembra que nós ficamos na Assembleia desde as 6 horas da tarde, era 9 horas ainda, os vereadores estavam presos dentro da... eles conseguiram retirar, a gente foi retirado pela polícia de dentro da Câmara de Vereadores, e os vereadores não saíam, eles fizeram toda uma operação, aí a Polícia Militar, e quase 10 horas, para mais de 10 horas da noite, é que eles conseguiram, então, fazer com que os vereadores saíssem escoltados, e alguns dentro dos carros da PM, naquele momento. Eu tenho aqui o nome dos vereadores que votaram contra, dos que votaram a favor e tal, não é o caso de ler tudo aqui. O que é importante também, outras situações, né? A campanha, eu quero falar com o prefeito, por exemplo, né? Quando os prefeitos não atendiam os servidores, a gente lançava essas campanhas, e uma que ficou bastante significativa, se não me engano, foi em relação ao Irineu Pássaro dessa, né? Eu quero falar com o prefeito. Foi isso? Acho que foi, com o Irineu, né? E até que, num determinado momento, então, ele atendeu o sindicato. Exatamente, está aqui. A campanha era, eu quero falar com o prefeito. Aí, toda hora, alguém ligava para a prefeitura, né? A partir daí, então... E, naquele princípio, outras eleições que aconteceram, e outras pessoas que foram assumindo aí a direção, e dentro daquela situação, né, do rodízio, digamos assim, porque não era a ideia de rodízio, era de que o máximo de servidores, de pessoas, assumissem os cargos, né? Foi a Ednei em 2000, né? Depois o Ortiz, e assim sucessivamente. Então, para encerrando aqui essas minhas considerações, esses apontamentos, eu falo aqui muito mais, né, não das questões mais recentes, ou das lutas atuais, das pautas atuais do sindicato, dos trabalhadores de maneira geral, mas um pouco daquilo que foi construído ao longo desses 23 anos, e de alguns elementos que permaneceram para nós ao longo do tempo, ao longo desses quase 25 anos, e das pessoas que nos acompanharam ao longo desse período todo, né? Essas questões, elas são extremamente significativas, né, para a gente ter sempre, e num momento desse, né, de um congresso, que essas questões sejam também relembradas e ativadas e acionadas, no sentido de que elas vão continuar, né? Talvez daqui 4, 5 anos, muitos desses servidores não estarão mais
trabalhando, não estarão mais sindicalizados, né? Mas outros servidores estão chegando e vão assumir essas funções, e que a gente saiba, então, da onde a gente veio, para onde a gente quer ir, e esse congresso vai apontar um pouco para a gente isso, né? Para onde a gente quer ir, e que esses princípios, então, esses elementos que nortearam, sejam as reuniões embaixo do pé de limão, sejam as reuniões lá no Sindicato do Comércio, as reuniões lá no Sindicato do Metalúrgico, e depois com o apoio do Sindicato da Alimentação e do Comércio, permaneçam. Né? Essas situações eu acho que são bastante significativas para a gente pensar também, e pensar principalmente nesse momento do Congresso, para onde a gente quer ir, o que a gente pretende com o Sindicato dos Servidores de Jaraguá do Sul e região. Um pouco que eu trago aqui para vocês é isso, né? Dessas nossas lembranças, daquilo que a gente foi construindo e das pessoas que nos ajudaram ao longo desses 23 anos. Eu digo nos ajudaram porque ontem eu só não levantei a mão quando o Zé pediu. Quem tinha mais de 20 anos de sindicalização, né? Se eu fosse servidor, então podia ter levantado a mão ontem. Mas, como a Ednei disse, eu tenho um carinho muito grande pela categoria e pelas pessoas que foram construindo essa trajetória junto conosco. Né? Então, mesmo não sendo desde 2000, né? Maio de 2000, quando eu saí, 1999, mais precisamente, eu continuo, então, tendo um carinho muito especial por todas as pessoas e por todos os servidores. E é sempre um prazer estar conversando com vocês, Ednei. Do que precisar, conte conosco. Muito obrigado.